Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Sala de Entrevistas e que prazer é ter a sua companhia em mais uma edição. Hoje a nossa conversa vai ser muito bacana porque a gente vai falar sobre uma data que está chegando, a época mais doce do ano para alguns, mas com um significado impressionante, um significado muito além do que a gente celebra hoje em dia nas lojas, do que a gente vê por aí. E olha, nós vamos conversar com o pastor Jefferson Mendes, que é líder regional aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus. Seja muito bem-vindo, pastor Jefferson. Muito obrigado, Vale, pelo convite. Espero poder somar e ajudar as pessoas de casa a aprenderem o verdadeiro significado da Páscoa. O prazer é todo nosso e a gente já começa com uma pergunta polêmica. O senhor acha que a Páscoa perdeu o sentido ao longo dos anos ou o pessoal tenta resgatar essa cultura? Assim, eu acredito que em virtude de toda a questão mercadológica, toda a questão financeira, a grande verdade foi perdendo, né? Foi passando os anos e foi perdendo o propósito da Páscoa, né? A verdadeira Páscoa. Mas para nós que andamos com Cristo, conhecemos a palavra de Deus, sabemos que nunca vai perder o propósito, nunca vai perder o que se diz respeito à palavra, né? Mas nós buscamos ensinar sempre às pessoas que a verdadeira Páscoa sempre será Jesus. E hoje nós vemos que muitas pessoas já marcam um calendário como aquele período que antecede a Páscoa para fazer uma mudança de vida, uma mudança de hábito, Sim. Mas isso não tem muito sentido com o real significado da Páscoa, essa questão do consumo da carne vermelha ou até uma forma de penitência, né? Sim, na verdade, isso é um fato muito mais religioso, né? São doutrinas, dogmas que foram sendo acrescentados no passar dos anos. Na verdade, foram colocados essas coisas anexadas a esse período pascual com a intenção de que houvesse, né, um momento de pedirem perdão pelos pecados cometidos, né, que antecipa esse período de festa de carnaval, a festa da carne, que na verdade nós sabemos que é totalmente contra aquilo que as Sagradas Escrituras declaram, então por isso nós também nós não temos essa tal prática, né? Nós não temos esse cuidado como algumas pessoas do âmbito religioso acabam praticando. Até porque essa questão foram aplicadas com a intenção de que as pessoas depois de terem feito tantos pecados, elas passassem então com a intenção desse período, né, de penitência, com a intenção de alcançar perdão pelo tamanho dos erros que foram cometidos antecipando a Páscoa, com a intenção talvez até trazer a similaridade à primeira Páscoa, que quando eles celebraram a Páscoa, representava que eles tinham que pegar um cordeiro. E esse cordeiro sempre foi notório que Deus deu um ensinamento aos judeus que quando eles pecassem, eles apresentassem um cordeiro ao sacerdote e o sacerdote apresentaria esse cordeiro a Deus para que então houvesse o perdão do pecado. Então eles foram misturando o ensinamento, foram acrescentando ao passar dos anos e aí acabamos tendo esse período que as pessoas acabam abolindo ali a carne, tirando por um período. Na sexta-feira normalmente é feito isso, nessa prática, né, que é muito mais um dogma doutrinário de uma determinada religião. E pastor, como que começou a origem dessa cultura que nós temos hoje de comprar os ovos de chocolate, de celebrar com coelho? Era algo que veio do cristianismo ou não tem muito a ver com isso? Não, assim, o cristianismo não tem nada a ver com isso, né? Em virtude do que tu me perguntou. Há estudos que dizem que por volta do século XVIII começaram-se a comercializar os ovos de chocolate na França, se não me falha a memória, se não me engano, foi isso que aconteceu, que eles começaram então a aplicar, né, o chocolate, que na verdade nem era ovos de chocolate, eles pegavam os ovos da galinha, tirava, né, ali os ovos, o conteúdo e colocava chocolate dentro. Até por isso a gente vê hoje que as pessoas pintam os ovinhos, né, de chocolate, eles faziam dessa maneira. E era algo muito caro na época, não era para qualquer pessoa que poderia... Ainda está muito caro, pastor. Sim, para aquela época, na verdade, eram poucas pessoas que tinham acesso, né? Porque era algo, vamos dizer assim, gourmetizaram na época, da elite, né? sim. Isso, algo da elite. Então, para ficar mais direto a palavra, enquanto as pessoas elas estão envolvidas em presentear, em dar o chocolate, nós não vemos problema com o chocolate. Não há um pecado ao propósito de dar um chocolate nesse período. Não interessa o período, né? O chocolate é bom em qualquer período, Sim, né? A gente quem não gosta de gosta de um chocolate,
Em qualquer momento a gente gostaria de comer um chocolate, não vejo problema. O problema é tornar esse momento, tornar essa data para chocolate. Que aí a gente tira o propósito principal da Páscoa, a origem, né, da Páscoa, não se originou com presentes, né? Não se originou com um chocolate, não se originou com um coelho, que foram acrescentados para poder vender, né? O mercado quer vender, o marketing apresenta números altíssimos, né, com a venda desses chocolates, e isso há décadas, né? E no Brasil se tornou algo cultural. Então, não digo ser errado ter um chocolate, ou dar um chocolate, principalmente as crianças dessa época ficam esperando, né? Mas, infelizmente, muitos pais, até para tentarem trazer um momento legal, um momento de lembrança para as crianças, acabam até ensinando, né? Esperando no dia da Páscoa, que se levantasse de madrugada, que se levantasse bem cedo e fosse procurando as pegadinhas do coelhinho para encontrar os ovos que o coelhinho deixou. Tirando totalmente o propósito que no terceiro dia foi quando Jesus ressuscitou, que simbolizando, veja que é tudo uma maneira de simbolizar, né? Sim. Como as mulheres foram, né? Maria Madalena foi até o sepulcro de Jesus e chegando lá, Jesus não estava lá, né? Então eles tentam usar, eles vão usando esses meios, vão tentando usar coisas parecidas com a Bíblia para poder anexar o marketing, né? Aí acabamos perdendo com o passar dos anos, nós vamos perdendo, as crianças vão crescendo e isso vai sendo passado de geração em geração e a verdade bíblica vai ficando para trás. E a gente sabe que até em relação às crianças, elas nem às vezes estão querendo o chocolate, é mais o brinquedo. Então envolve toda aquela questão mercadológica, do comércio, de preparar a decoração. Inclusive eu estava vendo até alguns dados que em relação às datas comemorativas, em comparação ao Natal, a Páscoa é o segundo que mais movimenta o comércio. Sim. Então não movimenta só o setor de doces, chocolates, sim. mas decoração em si. E muitas pessoas acabam imaginando que promover esse momento em família é um importante, mas a gente sabe que também é necessário ensinar as crianças, principalmente, sobre a origem dessa comemoração. Sim, é muito importante, claro que ensinar a origem, né, por base, não ensinar segundo a mãe, segundo o pai, segundo a avó, segundo a cultura que vem de família, né? Se a cultura que vem de família está baseada nas escrituras, essa cultura deve sim ser transmitida. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 6, Deus deu uma ordem para que todos os pais chegassem aos seus filhos de manhã, de tarde, quer dizer, ao deitar, ao levantar, durante o dia, que se ficasse sinalizando sempre o ensinamento da palavra de Deus aos seus filhos, para que quando eles crescessem, eles estivessem com essa palavra dentro do seu coração. Então, quando a gente tira princípios da palavra de Deus e começa a anexar as coisas do mercado, nós estamos andando num sistema, né? O sistema dá dinheiro, dá lucro, e assim, então, as crianças acabam sendo muito mais interessadas ao presente, que não há problemas em presentear a criança. O problema é usar o presente para poder colocar no lugar de algo tão importante que, na verdade, Valerie, a partir do momento que a nossa Páscoa, Cristo Jesus, ele ressuscitou, todas as coisas mudaram. O nosso calendário mudou por conta de Jesus. Existe um antes de Jesus e um depois de Jesus. Né? Então, assim, essa mudança drástica que as pessoas vão acabando criando vai tirando o real propósito que nós temos. Então, essa palavra de Deus para o nosso coração, ela não pode se apagar. Por isso que há uma ordem, né? Há uma maneira de conduzir. Eu não posso ensinar o que eu acho. Eu não posso ensinar o que eu penso. Isso aqui não é algo que eu posso criar uma exegese sobre um texto e ficar explicando algo diferente. Nós só temos que realmente interpretar o que está escrito e ensinar que a nossa Páscoa, hoje, para nós, é Jesus. Entendo. E, pastor, em relação ao que o senhor começou a comentar sobre a cultura dos ovos, da galinha e tudo mais, eles tinham algum significado naquela época? Era apontado como religião ou simplesmente eles criaram baseado numa celebração? Assim, Valerie, há muitos estudos que apontam que em muitas épocas da sociedade, em muitas épocas, isso lá vindo desde o tempo dos babilônicos, desde a Torre de Babel, há muitos estudos que dizem que eles usam desse meio pascual, né, que eles usam dessa intenção de usar as mesmas terminologias com propósitos diferentes. Eles querem usar a mesmo propósito. Pensando nesse sentido, alguns deuses, né,
alguns deuses, eles eram também atribuído a eles esse momento pascal. Era transferido, por exemplo, assim, até alguns históricos. Isso aí você pode procurar depois, quem está em casa pode procurar, você vai ver que tem alguns fatos que eram levados, por exemplo, coelhos e ovos mesmo, que na verdade era para uma deusa de fertilidade. Olha que coisa séria, uma Sim. deusa que abençoava a fertilidade das pessoas, e os ovos representavam vida. Né? Os ovos mesmo de galinha, que era como se fosse, né, a formação de uma nova vida, que literalmente é, no caso do ovo da galinha. Mas a formação de uma nova vida era gerada, então aqueles ovos representava a fertilidade, que era a vida nova, e os coelhos eram sacrificados para essa deusa. E isso foram claro que esse ensinamento não está na Bíblia, são coisas pagãs. Ao passar dos anos foram acrescentando, atribuindo a uma Páscoa pagã, né? Com essa intenção. Então assim, foi se passando os anos e de certa forma, sem as pessoas conhecerem, claro que aquelas pessoas que têm um certo entendimento fizeram isso com consciência, né? Sim. Mas as pessoas, nós, por exemplo, vou dizer, 99% das pessoas não sabem desse propósito, que muitas vezes foi anexado coisas da palavra de Deus, da palavra do Senhor, e anexado coisas pagãs, unificando a Páscoa, que é a Páscoa do presente do chocolate. Mas nós não temos isso como uma base que nos impeça a celebrar a Páscoa de Deus. Olha, é bem interessante falar sobre essa questão dos símbolos, porque a gente percebe que cada vez mais na sociedade eles se apropriam de vários símbolos em datas Sim. comemorativas, buscam naquelas datas que tem base bíblica e tira totalmente o foco. E muitas pessoas nem sabem porque celebram. Imagina só se você pensasse em contar para uma criança Sim. a origem dos ovos de Páscoa e falar sobre a questão dos coelhos, a criança ia ficar super assustada. Sim, não tem como você misturar os assuntos e dar com propriedade para uma criança uma barbaridade dessa que não tem nexo algum com aquilo que está descrito. Pastor, e por que Deus instituiu a Páscoa? Qual o real significado de ter essa data? Olha, a Páscoa foi um dos primeiros eventos que Deus pediu que o povo de Deus fizesse. Né? Isso aconteceu, está escrito lá em Êxodo, capítulo de número 12, se não me engano é o 12 que fala isso, Êxodo 12. A Bíblia fala que o Senhor, ele pediu antecipadamente a última praga que aconteceu no Egito. Israel estava escravizada há 400 anos dentro do Egito, e este povo vivia como escravos dentro do Egito, e eles começaram a clamar. O clamor de Deus chegou, o clamor do povo chegou a Deus, e Deus então enviou um libertador, muito conhecido na fé judaica principalmente. Todos, né, amam a vida, a história, o propósito, o profeta, né, o homem de Deus, Moisés. E Moisés, foram 9 pragas tentando sentenciar o Egito por conta de não dar liberdade aos hebreus, aos israelitas. E quando toda vez que vinha uma praga, ele aliviava para que a praga saísse, até que chegou a última praga. A última praga seria a mortandade dos primogênitos, que era a morte dos filhos mais velhos da casa que não tivesse uma marca, que não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e das janelas. Deveria-se então que daquela casa o filho mais velho que tivesse daquela família morreria. Então, quando isso aconteceu, Deus pediu que a primeira Páscoa que foi celebrada foi antecipando a última praga do Egito. Aí Deus pediu que eles fizessem um sacrifício com um cordeiro, e esse cordeiro, as famílias dos israelitas deviam se reunir, e nessa reunião que eles fizessem, eles matariam um cordeiro conforme o número de pessoas que estivessem naquela casa. Por exemplo, se você estivesse numa casa, tivesse 5 pessoas, na minha tivesse 5, e você não tivesse um cordeiro com condições para poder sustentar na sua casa, e eu tivesse, você se reuniria junto comigo, e nós então celebraríamos aquele momento, queimaríamos a fogo, colocaria no fogo esse cordeiro, e naquela noite nós comeríamos todo o cordeiro. Foi assim que Deus pediu, que teria que ser feito isso durante o dia. Se terminasse aquele cordeiro, terminasse todo mundo se alimentar e não terminassem com o animal, com a carne que sobrasse, deveria se colocar no fogo para exterminar aquele cordeiro. O sangue daquele cordeiro se deveria pegar
cada um dos israelitas, nas suas casas, deveriam pegar o sangue mesmo, como uma cor de tinta, pegar e passar nos umbrais, nos caixilhos da porta e das janelas. Por quê? Aquilo era um símbolo que Deus falou, quando o anjo da morte passar pelo Egito, vai passar nas casas e tiver uma marca. Essa marca do sangue vai comprovar que o cordeiro foi morto nesta casa para a salvação desta família. Então, essa foi a primeira Páscoa que aconteceu por mando de Deus com a intenção de promover libertação. Isso falando da Páscoa judaica, falando do princípio da Páscoa, a primeira Páscoa que existiu. E a Páscoa, depois dessa data, o Senhor disse que todos os anos se deveria fazê-lo, que é a festa da passagem, em hebraico é o passá, que fala-se desse sentido que é a passagem da vida de escravo à liberdade de Cristo. Então, todos os anos eles fazem essa Páscoa, e essa Páscoa ela sempre foi instituída pelo Senhor e pedida a Deus que sempre fosse feito isso, com a intenção de lembrarem que um dia eles foram presos, um dia eles viveram como escravos e hoje eles têm a liberdade que Deus trouxe para eles. Muito legal, pastor. Impressionante como a gente vê que na história da Bíblia sempre tem uma celebração, né? Sim. O Senhor sempre prepara uma celebração para essas datas específicas e sempre tem a ver com comunhão com as pessoas. Sempre. E essa questão do cordeiro em si? O Senhor estabeleceu que deveria ser perfeito. Isso tem uma relação com o Novo Testamento? Sim. Por que tem que ser perfeito o cordeiro? Porque assim, a gente tem que entender que desde o princípio de todas as coisas, desde Gênesis até a gente chegar no Novo Testamento, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, havia-se já prefigurado a vinda do Filho de Deus. Desde sempre. E para que houvesse perdão de pecados, era que necessário apresentasse uma ovelha, um novilho, um animal que fosse enviado para o sacrifício. Não podia ter a pata machucada, não podia ser um animal qualquer, não podia ser um animal doente, porque o sacrifício tinha que ser perfeito, tinha que ser algo que validasse, né? Apesar de que nós também entendemos que no Velho Testamento, quando se fazia este sacrifício, era como se escondesse o pecado. Não havia perdão literalmente do pecado. O perdão verdadeiro só vem por aquele que é puro, né? Então, o verdadeiro pecado que a pessoa cometia, ele ficava escondido. Era como se a pessoa tivesse um desencargo de consciência para continuar vivendo mesmo depois de ter pecado. Então, por que havia essa pureza no animal? Para que ele fosse, quando fosse apresentar aquele sacrifício, ele trouxesse a pureza também daquilo que ele estava sendo feito. Por qual motivo estava sendo feito? E nós sabemos que a similaridade com o Novo Testamento é que Jesus é o Cordeiro imaculado, sem pecado, sem mancha, que fez com que nós tivéssemos hoje a legalidade de aceitá-lo e sermos, então, em nome de Jesus, livres dos nossos pecados quando aceitamos a Ele. Cada lei um significado certinho, né? Isso, cara. O Senhor não faz nada errado. Com Deus certeza. escreve certo por linhas certas. Pastor, agora a pergunta que eu gostaria de fazer é, no Novo Testamento, esse significado da Páscoa, a Páscoa já era celebrada e continua sendo até hoje, mas agora com Jesus, né? Sim, a partir do momento que Jesus, ele morreu na cruz, né? Nós conhecemos bem os textos, né? Na verdade, é bem conhecido do mundo todo, apesar de muitos não entenderem o propósito real. Nós sabemos que a morte de Jesus na sexta-feira, que nós sabemos que foi numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, ele foi crucificado naquele dia, foi sepultado naquele dia, algo que é maravilhoso, porque após as 6 da tarde, o judeu não trabalha. Eles não tinham trabalho após as 6 da tarde, depois eles tinham que se recolher. Ou seja, eles teriam, para que se cumprisse a palavra de Deus, para que se cumprisse aquilo que está escrito, que ao terceiro dia o Senhor ressuscitaria, foi necessário algumas coisas acontecerem. José de Arimateia, que era um político do Senado da época, ele interviu e deu condição, então, que no mesmo dia que a morte de Jesus foi confirmada, quando eles tentaram, machucaram Jesus de todo que é tipo que você possa imaginar, desfiguraram Jesus, e quando viram que realmente ele expirou, né, como ele mesmo, o próprio Senhor diz, está
consumado, né? Ele consumou, o pecado foi abolido daquele dia, foi tirado o pecado do mundo, para aquele que o aceitasse, o propósito da qual ele veio fazer. Então, quando ele foi crucificado, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou, naquele dia para nós, naquele momento, o sacrifício perfeito foi confirmado, dando então para nós o entendimento e também reconhecimento que aquela Páscoa que era celebrada lá na antiga aliança, da libertação do Egito, agora nós celebramos a libertação do pecado, o despojamento do corpo e da carne. Que quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador, nosso único mediador entre nós e Deus é Cristo Jesus ressurreto. Então, desde então, nós celebramos, né, como mando do próprio Jesus, a Santa Ceia. Que a ceia nada mais é do que também ela nos faz a similaridade daquele momento pascal. Porque a primeira Páscoa que foi instituída pelo Senhor, lá ainda no Egito, eles tinham que pegar um cordeiro, eles tinham que pegar um pão ázimo, que era um pão sem fermento, com ervas amargas. O Senhor Jesus apresentou, antecipando o momento da crucificação, ele fez algo similar. Ele chama os seus discípulos, apresenta a eles a ceia, que é o pão, né, o pão sem fermento, e também o suco puro, né, o vinho puro sem mistura, sem o vinho alcoólico. E naquele momento ele celebra como também ali para nós, como nós aprendemos com o próprio Jesus, dizendo, façam isso sempre, né? Todos os meses nós temos esta prática, todo mês nós fazemos a celebração da Páscoa, simbolizando e obedecendo uma direção do próprio Jesus. E pastor, muitas pessoas têm dúvidas porque na nossa crença cristã nós não aceitamos nenhum sacrifício. É por causa disso também? Sim. O nosso sacrifício perfeito, Valerie, o nosso sacrifício perfeito, amado, que nos acompanha nesse momento, o sacrifício perfeito é Cristo. Né? Então nós não precisamos de sacrifício de pessoas, nem de pessoas, na verdade, que foram muito boas nessa vida, seja desse século, seja do século passado ou de tantos séculos passados. Nenhuma pessoa deve sacrificar a ninguém e nem a nada. O nosso sacrifício é Cristo. Por isso nós não temos práticas de sacrifício. Há algumas religiões que fazem sacrifícios, porém isso em contrapartida totalmente contra a vontade de Deus, porque todo sacrifício que é feito para um tipo de ídolo. E o Senhor condena esse tipo de sacrifício porque Ele não aprova essa prática. E o sacrifício de Jesus é uma das bases para o propósito que a Igreja Internacional da Graça de Deus aqui de Pato Branco está fazendo dos 30 dias? Sim, o que acontece? Nesse período de 30 dias, não tem nada místico nisso, não tem nenhum envolvimento, vamos dizer assim, de sacrifícios, né? Eu, na verdade, estava orando a Deus, já há algum tempo eu faço dessa maneira. Nesse período, nós vemos tantas religiões que ensinam coisas que não são verdade, que ensinam coisas que são muito mais práticas, né? Muito mais condutas que, na verdade, só faz a pessoa deixar de fazer alguma coisa, mas ela continua na mesma prática, continua no mesmo erro. Ela abdica, às vezes, de um alimento, mas continua com o coração sujo, continua vivendo no pecado. Então, eu propus no coração, né, diante de Deus, me apresentei ao Senhor, orei a Deus para isso, e segundo uma palavra que diz que nós teríamos que nos preparar. É um momento de preparação. E está escrito em Lucas 18 que nós temos um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós, então, com fé, estamos há 30 dias, né? O período de 30 dias que antecipa para nós aqui nesse ano de 2025, você que acompanha a gente em qualquer outra data, no ano de 2025 a celebração da Páscoa vai ser no dia 20 de abril. Também até não comentei, já para dar um adentro aqui antes de eu terminar o que eu estou falando, que o período da Páscoa ele alterna de ano para ano segundo a lua. Né? Isso já é de muitos anos que é celebrado dessa forma. Por isso que um ano cai lá no comecinho de março até o finalzinho de abril pode acontecer. Por isso que tem essa mudança de datas. Mas isso aqui já é lá no Concílio de Marsella, é outra coisa, né? Também tem sentido com carnaval. Isso, também tem o sentido principal com a religiosidade. Então, para quebrar essa religiosidade, eu chamei a igreja a qual eu tenho pastoreado, estou pastor nessa igreja aqui em Pato Branco já há alguns anos, e agora como uma regional aqui de algumas igrejas nossas, temos aqui outros pastores que trabalham com a gente, e muitas das nossas igrejas, aliás,
Todas as nossas igrejas da região estão com a gente nesse trabalho. Nós estamos todos os dias, às 9 da noite, nos colocando em oração. Não é sacrifício orar. Orar é prazeroso. Orar é bom. Estar com Deus é bom. O próprio Paulo disse, estar em Cristo é infinitamente melhor. Então nós não estamos nos sacrificando em oração, nós estamos em comunhão com Deus. A Bíblia fala que nós temos que nos preparar para que amanhã o Senhor faça maravilhas em nosso meio. Então, na Sexta-feira Santa, que acontece para nós aqui no dia 18 de abril de 25, nós vamos ter a celebração na nossa igreja, nós vamos ter várias reuniões, né, em vários pontos aqui na região, em várias regiões do Paraná, aqui em Pato Branco, Guarapuava, Pitanga, União da Vitória, Rio Azul, várias cidades. Francisco Beltrão e também dois vizinhos. Tem mais algumas igrejas, mas todos nós estamos nos envolvendo, né? Os pastores, estamos clamando para que esses dias não seja só uma data qualquer, não seja só mais um culto, não seja só mais uma reunião, não seja só uma data para falar dos mesmos assuntos, mas que se quando falássemos desses assuntos, houvessem conversões, houvessem curas e milagres. A Bíblia fala, Vale, que no dia que Jesus Cristo foi crucificado e ele morreu na cruz, a Bíblia fala que houve um agir de Deus, que o véu que impedia o acesso ao Santo dos Santos rasgou de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Isso nos faz entender que naquele momento da crucificação, o que estava acontecendo não era humano, vinha de Deus. É quase que impossível a cortina que ali fechava o Santo dos Santos, que era o local onde o sacerdote ia para orar, rasgar de cima para baixo. Isso nos dá a entender que naquele momento o Senhor consumou. Foi feito e foi aniquilado o pecado sobre a vida de Cristo. Jesus morreu carregando os nossos pecados. Então, para que naquele dia que Jesus ele morreu, a Bíblia fala na ressurreição de Cristo, que houve muitos milagres incontáveis. Eram coisas incontáveis, inclusive que o próprio escritor sagrado deixa claro que não haveriam livros que coubessem todos os feitos e o que aconteceu naquele dia. Mortos ressuscitaram. Então eu tenho me preparado com os pastores e obreiros da igreja, aqueles que trabalham, cooperadores conosco, membros da nossa igreja. E quando eu falo nossa igreja, na intenção não de trazer para nosso propósito ou para aquilo que eu faço, mas para que toda a igreja de Cristo entendesse isso. Que se toda a igreja, todo aquele povo que ama a Cristo como Senhor e Salvador entendesse isso, nós temos que entender que assim como naquele dia, Deus pode fazer isso hoje de novo. Sim, o Deus continua sendo o mesmo, né? Deus continua sendo o mesmo. O Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente é o mesmo. Então o mesmo Deus que fez milhares de curas, de milagres, de ressurreições, é o mesmo Deus que opera hoje. Então, é neste propósito que nós estamos sempre ali em clamor, em busca a Deus, e já são muitos milagres que nós estamos presenciando. E não são apenas pessoas de Pato Branco, tem de toda a região. Toda a região, temos várias pessoas. Temos pessoas nos acompanhando do Maranhão, pessoas nos acompanham de São Paulo, pessoas que nos acompanham de várias cidades, Curitiba, Fazenda Rio Grande. São muitas pessoas que, na verdade, assim, Vale, nós temos aqui uma forma de acesso para as pessoas que são as redes sociais. E no canal do YouTube, eu tenho um canal do YouTube pessoal, do qual não é para vanglória, nem para crescimento de números, né? Nem também para like, não é essa a intenção, é mais para, na verdade, para trazer um crescimento espiritual para quem estiver tendo oportunidade de assistir. E o que eu fiz? Eu não deixei aberto para as pessoas. Eu tenho anunciado no programa, que inclusive o programa da Graça, eu tenho falado para as pessoas que quem quer participar, que envie para a gente uma mensagem via WhatsApp, e nós vamos enviar o link para essa pessoa, porque nós só queremos pessoas que acompanhem com a gente quem realmente está interessado em ter comunhão com Deus. Que leve a sério. Que leve a sério. Na verdade, nas redes sociais, quando fica aberto ali para as pessoas, acaba-se às vezes entrando pessoas para brincar, para zombar, e acaba até atrapalhando o propósito que a pessoa está ali, às vezes perde a sensibilidade com Deus ali. Então, por isso que só está sendo enviada a mensagem para quem recebe o link. E já tem visto alguns milagres? Poderia contar pra gente um pouquinho? Ah, Vale, eu vou contar uma coisa para você. Hoje nós já estamos faltando 8 dias, né? Para nós aqui nessa data presente da gravação, faltam 8 dias para a gente chegar nesse propósito que a gente se propôs aos 30 dias de oração. Até agora nós já tivemos mais de 40 milagres. Nossa. E milagres de coisa muito séria. Teve pessoas que entraram na oração com dor e terminaram sem dor.
pessoas que estavam sofrendo. O ano passado nós tivemos um propósito semelhante a esse, que tiveram 3 pessoas que durante a oração, durante o período de oração, elas tiveram um AVC isquêmico. Nós temos provas, nós temos os testemunhos. Essas pessoas foram hospitalizadas, internadas, e no dia de domingo da ressurreição, essas pessoas saíram do hospital e foram até a igreja contando, sem nenhum problema, nem um braço travado, nem um olho torto, nenhuma sequela. Nada que pudesse dizer essa pessoa teve um AVC. Claro que a pessoa teve o sofrimento ali, né? Passou pela dificuldade e, segundo a medicina, é quase que irreversível. E comprovando que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, as pessoas estão de pé, firmes, trabalhando, confiantes e andando com Jesus. Que legal, e esses testemunhos vão passar aqui na programação da TV, né? Vai passar sim, com certeza, e não só os que já passaram, mas também aqueles que nós vamos ter esses dias da campanha, esses projetos da sexta, que é a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa. Nesses dias nós vamos ter vários testemunhos, vai ser uma chuva de milagres, literalmente um show da fé. Com certeza. E nesses dias nós vamos estar com a equipe, né, que trabalha com a mídia, não para divulgação específica de trabalho de homens, mas para mostrar que Deus é o mesmo e você de casa pode viver isso também, basta você crer e tudo é possível em nome de Jesus. Pastor, vamos finalizar a entrevista falando então da programação da Páscoa, tanto da sexta, sábado e domingo. É importante a gente lembrar que não vai ser apenas aqui em Pato Branco, outras cidades da região estão participando e essas lives que estão acontecendo envolvem as pessoas da região e também quem quiser participar, para essas pessoas também estarem presentes no culto para contar o testemunho. Sim, com certeza. Então assim, nós vamos começar na sexta-feira, às 9 da manhã aqui em Pato Branco. Aqui você conhece bem, Rua Silveira Martins, número 44. Às 14 horas em Guarapuava, às 18 horas em Pitanga e também no sábado. No sábado nós vamos à cidade de Rio Azul, no distrito de Taquari, uma comunidade bem no interior. Ali o povo reúne as comunidades, os colonos daquela região e vamos ter uma grande festa para Jesus ali. Terminamos o sábado na cidade de União da Vitória. A cidade gêmeas, conhecida ali como Santa Catarina também, divisa. Estaremos terminando o sábado em União da Vitória. Voltamos novamente para Pato Branco domingo, 9 da manhã, Pato Branco, às 15 horas, Francisco Beltrão, e terminamos o dia às 19 horas em Dois Vizinhos. Assim, finalizando essa campanha, e você que nos acompanha de onde você estiver, se você está nessas regiões, compareça em uma dessas reuniões, nessas cidades que eu falei para vocês, e com certeza a palavra de Deus, ela vai tratar o seu coração. Então fica o convite para o pessoal de Pato Branco e também da região. Você pode conferir toda a programação. Tem algum lugar que tem certinho ali os horários e os endereços? No Instagram, né? Nós temos o Instagram, nosso Instagram é IIGD Pato Branco, né? Que são as iniciais de Igreja Internacional da Graça de Deus. IIGD, _, aquele tracinho, Pato Branco. Também tem no Facebook, mas onde nós sempre deixamos ali os eventos que já aconteceram e os que vão acontecer, também estão ali no Instagram. Também tem o Instagram do pastor Jefferson também, que é também PR Jefferson Mendes. Então você está convidado, a gente espera que você tenha entendido o real significado da Páscoa e também esperamos você durante essa programação, dessa campanha que está acontecendo nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo. Eu queria agradecer, pastor, pela presença, pela entrevista. Eu tenho certeza que trouxe bastante conhecimento e eu espero que o pessoal de casa pôde entender um pouquinho. Sim, eu que agradeço e sempre que você me convidar, eu estarei por aí para ajudar. Com certeza, sempre bem-vindo. E você de casa, muito obrigada pela sua companhia, por esse tempo que ficamos juntos aqui no programa Sala de Entrevistas. Não perca essas reuniões de fé e poder que eu tenho certeza que vão marcar a sua vida, tá bom? E nós ficamos por aqui, eu me despeço e até a próxima edição.